caros amigos, bem-vindos ao canal Ask-Lecta. Eu estou desenvolvendo uma playlist de eletrônica embarcada e neste vídeo eu vou responder uma questão relacionada a o que é firmware. Bom, vamos lá, se você não é inscrito no canal, eu agradeço a sua inscrição. Se você quiser procurar as minhas redes sociais, é só digitar Ask-Lecter, Lecter é meu apelido, herdado das artes marciais, você vai encontrar lá o Facebook e o Instagram. Bom, o que é firmware? Tirando da teoria, é um software desenvolvido para sistemas embarcados. Ele costuma ser chamado de firmware. É isso. Então, se você vai usar eletrônica embarcada e precisa de um software, obviamente você vai ter um processador lá para esse software, você vai chamá-lo especificadamente de firmware. Bom, ele é armazenado em apenas uma memória de leitura. Tá? Pode ser ROM, EEPROM, memória flash. Em outra playlist eu falo só sobre memórias. Se tendo um tempo, dá uma olhada nas outras playlists. Ele é desenvolvido dentro das limitações de memória e capacidade de processamento, o que limita interfaces com o usuário muito sofisticadas ou sofisticadas. O que acontece? Você vai desenvolver um airbag, um sistema de airbag. Então ele vai ser embarcado porque ele tem processador. Você vai ter um programa lá chamado de firmware. Ele não vai ter milhares de funções. Ele tem que ser uma coisa simples, compacta e barata. Mais ou menos é isso que a indústria automobilística busca. Simples, compacto, barato, robusto. Não pode esquecer de robusto. Tá? Bom, geralmente os recursos dessa interface costumam ser reduzidos em simples, já falei isso, limitando-se a alguns botões, LEDs e displays pequenos. As demais interfaces são específicas para as necessidades de aplicação. Por exemplo, sensores, atuadores, os canais de comunicação com ou sem fio. Um exemplo, o USB, é um canal de comunicação com fio. O Bluetooth você usa, ele é um sem fio e assim por diante. Só dá uma olhadinha nesse esquema aqui para a gente resolver a questão. Então aqui, imagina um sistema embarcado. Eu falei do airbag, mas podia ser outra coisa também dentro do seu carro. Bom, você tem que ter, para ser embarcado, um microprocessador, um microcontrolador. Tem que ter. Ele vai funcionar mediante um software. Como eu estou falando de eletrônica embarcada, o nome desse software é firmware. Tá? Bom, um exemplo, o aparelho de subir e descer o vidro do seu carro. Digamos que ele tenha um microprocessador, então ele vai ter um firmware e ele vai ter a entrada e saída. O que é a entrada? São os sensores. Que sensor que é? É o botão onde você vai apertar, tá? Fazendo ele subir ou descer. Tem dois botões, né? Sendo bem simplista. E a saída? A saída é o motor que vai fazer seu vidro subir e descer. A gente chama isso de atuador. Tá? A interface com o usuário pode ser simples, tá? E a comunicação aí ela é interna. Bem simplesinho. Os sensores e os atuadores eles vão interagir com o meio ambiente. Com o ambiente, o meio ambiente. No caso aí do vidro, você vai ter o sensor que ele vai estar apto ao toque. Tocou, ele vai fazer o atuador funcionar subindo ou descendo o seu vidro. Questão. Antes, muita gente pergunta, você pode deletar, a gente consegue deletar o firmware? Geralmente você não consegue nem modificá-lo. Um exemplo de firmware que raramente você vai modificar, ter acesso a ele, mexer nele, é o de airbag. Quando dá problema, você vê o recall, ele troca tudo. E também às vezes você não consegue reprogramar. Ele tem dentro geralmente um sensor desses, ele tem um negócio chamado watchdog. De tempo em tempo, esse watchdog faz um teste nele. Se funcionar, beleza. Se não funcionar, o que ele faz? Ele reseta e tenta de novo. Segunda vez, terceira vez, ele já vai te dar provavelmente no seu painel, uma instrução dizendo que aquilo está com defeito. Às vezes acende uma luz e assim por diante. Isso é o caso do ABS, do airbag também. Eles estão sempre sendo testados, por quê?
pelo watchdog, digamos que é o cão de guarda, né? Para que não dê problema. Deu problema, você já tem no seu painel aí uma instrução mostrando que está com problema. Geralmente é uma luz. Bom, observe atentamente a figura a seguir, que ilustra os principais elementos de arquitetura de um sistema embarcado. Então, eu falei para vocês que tem um processador, né? Eu vou ter o programa, que a gente chama especificadamente firmware. Eu tenho a interface com o usuário, tenho a comunicação, eu tenho as entradas e saídas, que são sensores e atuadores, e ele faz 3 afirmações. A gente vai ver aqui o que está certo e o que está errado. Primeira afirmação. Cuidado que essa também é uma questão de pegadinha. Coloca no comentário o que você acha desse tipo de questão. Se confunde, hein? Ó, é possível afirmar o tipo de software ou firmware que é desenvolvido para sistemas embarcados é limitado em memória, verdade, e capacidade de processamento, verdade, sendo comumente armazenado em uma memória apenas de leitura, verdade. O 2. Geralmente os recursos de interface com o usuário costumam ser amplos e complexos. Não necessariamente a interface precisa ser ampla e complexa, pode ser um botão, possibilitando diversos comandos de controle e customização. Pode acontecer? Pode, mas não é geralmente, não costumam ser. Tá? Essa é a pegadinha. Totalmente adaptáveis para melhor atender às necessidades do usuário. Às vezes não, o seu ABS, por exemplo, ele tem uma finalidade específica, atuar quando você frear. Tá? Você precisa ter contato com esse ABS, você precisa mexer, ele precisa ser visível? Não, nem sempre. Tá? Então essa seria a falsa. Bom, os dispositivos de entrada e saída compreendem os sensores e atuadores, verdade, que permitem aos sistemas embarcados interagir com o ambiente ao seu redor de forma inteligente. Verdade. Nem sempre, eu vou fazer uma ressalva, precisa ser de forma inteligente, porque você tem atuadores, que a gente chama de atuadores burros, e atuadores inteligentes. Isso aqui está quase beirando uma meia-verdade, mas eu vou chamar de verdade. E olha onde está a pegadinha. Em relação às sentenças acima, é correto afirmar que apenas a 2 está incorreta? Ela está incorreta. Apenas a 3 está incorreta? Não, ela está correta. Então esse jogo de palavras atrapalha bastante. A pessoa às vezes acaba de sair de serviço, vai fazer uma prova. Tenham cuidado em é possível afirmar. E em relação às sentenças acima, é correto afirmar. E aqui ele fala das incorretas. Eu sou totalmente contra, eu acho que é nada didático isso. Acaba se tornando uma pegadinha em vez de uma questão. Se você quiser se aprofundar no assunto, você pode consultar aí os textos do Dr. Carlos Eduardo Cunhasca. E o canal é composto por playlists, passeie por elas, talvez você encontre mais coisas interessantes. Um abraço de Lecter, até mais pessoal.